Cavalo bravo se ajoelha para a menina e revelação dos pais deixa todos chocados. No dia do rodeio, a pequena cidade de São Miguel parecia um filme de aventura. Atribulada, cheia de gritos e risadas, a multidão se aglomerava para ver o que todos diziam ser um fenômeno. Clara e seu cavalo bravo. Conhecido por sua fúria indomável, o velho cavalo sempre foi um mistério para os moradores. Diziam que ele só obedecia a uma pessoa, a menina que o entendia como ninguém. As lendas contadas em torno de Bravo deixavam as pessoas em estado de suspensão, e Clara, com seus olhos brilhantes e jeito gentil, parecia a única capaz de desvendar aquele enigma. Quando Clara entrou na arena, o silêncio caiu como um manto. Todos os olhares se voltaram para ela e Bravo, que marchava com a dignidade de um rei. Mas naquele dia algo diferente estava no ar. O vento soprava mais forte, como se estivesse anunciando algo extraordinário. Clara, com seu vestido simples, montou Bravo, que parecia mais calmo do que nunca. E então algo inacreditável ocorreu. Diante de toda a plateia, Bravo, aos pés de Clara, se ajoelhou. O murmúrio da multidão se transformou em gritos de espanto e perplexidade. Como assim o cavalo indomável se rendia àquela jovem? O nó na garganta de Clara era imenso. O que estava acontecendo? Era como se uma força inexplicável os unisse, como se fossem feitos um para o outro. Aquela conexão só dela e do cavalo não era apenas um truque, era um movimento profundo e enigmático. Os espectadores, boquiabertos, trocavam olhares confusos. Mas o que mais intrigava Clara era a expressão de sua mãe, que parecia ter visto um fantasma. Após a competição, Clara foi abordada por um homem desconhecido. Ele era alto, com um olhar afiado. E seu nome era Elias, rival de seu pai. Você não sabe com quem está lidando, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Bravo não é apenas um cavalo. Ele pertence a uma linhagem de guerreiros. As palavras de Elias ecoaram na mente de Clara. O que ele queria dizer com isso? O sobrenome de seu pai sempre fora cercado de mistério, mas revelar que Bravo fazia parte de algo maior era chocante. Intrigada e temerosa, Clara decidiu investigar. Durante as noites, enquanto a cidade dormia, ela ficava acordada, revivendo as histórias de sua família que sua mãe havia guardado. A sensação de que havia algo a mais, um segredo envolto em poeira e sombras, a consumia. E então veio a revelação que virou seu mundo de cabeça para baixo. Bravo era descendente de cavalos de guerra que haviam lutado em batalhas épicas. Era como se cada galopada sua carregasse a memória de um passado glorioso. Mas como lidar com essa herança? O medo crescia dentro dela. E se Elias tivesse seus próprios planos malignos para tirar Bravo dela? Um rival que queria tudo o que sua família guardou. Clara franziu a testa, sem saber em quem confiar. As ligações do passado estavam se entrelaçando com o presente, e suas escolhas poderiam impactar não apenas sua vida, mas toda a comunidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Clara ficou paralisada. A revelação de Elias ecoava na sua mente como um tambor batendo sem parar. Bravo, um simples cavalo indomável? Não, ele era parte de uma linhagem de guerreiros. Mas o que isso significava para ela? O que ela realmente sabia sobre seu passado e sua família? Ainda confusa com essa nova informação, Clara precisou de um tempo para digerir tudo. Ela saiu da arena, mas o ar ao redor
parecia mais pesado, carregado de segredos e incertezas, e sua mente estava a 1000 por hora, preocupada com Elias e suas intenções. Seria ele amigo ou inimigo? De repente, o sorriso dele parecia mais ameaçador. Aquela noite, Clara decidiu se trancar em seu quarto. O cheiro da terra, misturado com a brisa que entrava pela janela, a ajudou a se concentrar. É claro que havia mais a descobrir. E como se todas essas sombras do passado a cercassem, uma ideia tomou conta dela. Ela precisava descobrir a verdade sobre Bravo e sua linhagem. Então, começou a pesquisar pelos velhos documentos que sua mãe sempre guardou. Havia histórias sobre grandes batalhas e sobre cavalos que lutaram ao lado de homens valentes. Era tarde da noite quando, para sua surpresa, uma passagem secreta por trás de uma prateleira se abriu. O coração de Clara acelerou. Com um impulso de coragem, ela entrou e logo se viu em um pequeno cômodo, repleto de quadros antigos e livros empoeirados. O mais surpreendente foi ver um retrato de um homem que se parecia exatamente com seu pai. Mas a assinatura abaixo trazia outro nome. Um nó se formou em sua garganta. Quem era esse homem? Pensou. Por que meu pai não falou sobre ele? Enquanto ela batia os olhos nas peças espalhadas, um objeto prateado cintilou sob a luz fraca. Era uma medalha, incrustada com símbolos estranhos. Clara a pegou com cuidado, examinando-a de perto. Para sua surpresa, quando virou, viu um nome, gravado com letras elegantes. Alberto Santos. Alberto? O sobrenome dela. Aquilo não fazia sentido. Era diferente do que sempre pensou. Seu pai nunca havia mencionado que tinha um irmão ou algum outro integrante da família. A cada descoberta, Clara sentia que o chão se abria sob seus pés. O que precisava saber estava cada vez mais distante, e mesmo assim, mais perto do que nunca. E foi então que ela ouviu passos. A respiração suspensa, ela se escondeu atrás de uma cortina. A porta do cômodo se abriu devagar, e Clara mal podia acreditar no que via. Sua mãe. Mas ela estava diferente. Havia uma expressão de desespero, misturada com determinação em seu rosto. Clara segurou a medalha com força, esperando que sua mãe não a visse. O olhar da mulher atravessava a sala sombria. E a tensão estava quase palpável. Eu fiz o que era preciso, mas não posso mais guardar isso, murmurou a mãe, quase como se estivesse conversando consigo mesma. Clara, curiosa, escutava com atenção. Ela se questionou o que sua mãe sabia, e mais importante, que segredo estava prestes a ser revelado. Nesse momento, a mãe de Clara olhou diretamente para o lugar onde a filha estava escondida. O olhar a atravessou, e Clara sentiu um frio na espinha. Havia algo de errado. O tempo parou por um segundo, e só então a mulher sussurrou. Clara, você precisa saber. Tudo isso não foi por acaso. Com as palavras da mãe, deixando o ar pesado e tenso, Clara percebeu que sua vida jamais seria a mesma. As revelações estavam prestes a mudar tudo. E antes que pudesse processar, sua mãe pronunciou que seria a frase que a deixaria em estado de choque. Bravo não é apenas um cavalo de guerra. Ele é o guardião da nossa linhagem. E agora, você está em perigo. O mundo à sua volta começou a girar, e Clara soube que toda a verdade sobre sua família estava prestes a se desdobrar, e isso poderia custar tudo o que ela amava. Clara ficou paralisada. A revelação da mãe ecoava na sua mente como um tambor batendo sem parar. Bravo, um simples cavalo indomável? Não, ele era parte de uma linhagem de guerreiros. Mas o que isso significava para ela? O que ela realmente sabia sobre seu passado e sua família? Aquilo parecia um quebra-cabeça, e ela estava prestes a entrar em um mundo que não compreendia. Enquanto sua mãe falava, a tensão no ar aumentava. Cada palavra arrastava um peso imenso e Clara sentiu o coração disparar. A mãe estava prestes a revelar segredos profundos, os mesmos que tinham estado enterrados por tanto tempo. Clara,
Você precisa saber, tudo isso não foi por acaso. As palavras da mãe soaram como um alerta. Mas antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. Clara saltou, o coração na boca. Era como se o céu tivesse se rompido. E a casa inteira tremeu com a força do som. O que foi isso? Clara mal conseguia formar as palavras. A adrenalina a invadia. As duas se entreolharam, o medo refletido nos olhos da mãe. Então gritos começaram a ecoar lá fora. Rápido, vá! A mãe empurrou Clara na direção da porta. Mas ela hesitou. Com um borrão de movimentos, elas saíram para o lado de fora. O que encontraram fez o sangue de Clara congelar. A arena estava em caos. Pessoas corriam, algumas caindo, outras gritando. E no meio disso tudo, Clara viu uma silhueta. Um cavalo negro imponente com um cavaleiro a deveras familiar. Elias, o homem que havia ameaçado, agora estava lançando ordens aos seus seguidores. Pegue Bravo! Ele gritava com uma mistura de raiva e determinação. Clara sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Por que ele queria Bravo? Elias! Clara chamou, a voz tremida. O que está acontecendo? Ele a ignorou, avançando com uma determinação feroz. Você não entende, menina. Bravo é a chave, e eu não deixarei que você interfira. Seus olhos estavam ardendo de uma fúria visceral. Um desejo quase insano. Clara olhou para sua mãe, que parecia petrificada, mas logo um esforço desesperado emergiu. Clara, vá para casa. Esconda-se. Não se envolva nisso. A ordem foi firme, mas Clara sentiu uma onda de rebeldia se formar dentro dela. Como poderia se esconder quando seu destino estava sendo ameaçado? Era Bravo, sua conexão, seu amigo, e nesse momento, o cavalo negro relinchou com ferocidade, causando um arrepio na espinha de Clara. Era como se o espírito ancestral estivesse despertando na arena. Então, uma sombra cruzou o horizonte. Um verdadeiro pavor apoderou-se da multidão. Mais figuras surgiram, formando um círculo. Clara percebeu, ao olhar com mais atenção, que essas figuras vestiam armaduras antigas. E não eram apenas visões, mas eram os guerreiros do passado de Bravo, emergindo como fantasmas de uma época de lutas. Um deles se destacou, um homem de olhar penetrante e voz profunda gritando como um eco de eras passadas. Bravo não pertence a você, Elias. Ele pertence à linhagem dos santos. Um silêncio sepulcral caiu. O nome dos santos reverberou, causando murmúrios de incredulidade na multidão. Não pode ser. Elias gritou com fúria, os olhos explodindo de incredulidade. Mas enquanto Clara escutava, um terror maior começou a se formar dentro dela. O que isso significava para sua mãe? Para ela, era como se todas as peças do quebra-cabeça tivessem sido jogadas ao ar, e ela não soubesse qual era a verdade. O rosto de sua mãe empalideceu, e Clara já estava prestes a perguntar, quando, de repente, do lado de Elias, um brilho prateado cortou o ar. Era a medalha que Clara havia encontrado. No sótão, com um movimento brusco, Elias a ergueu e a luz refletiu em seus olhos. Essa medalha deveria ser minha, ele gritou, e Clara sentiu que tudo estava prestes a se romper. O passado estava colidindo com o presente, e as revelações estavam caminhando em direção a algo catastrófico. Clara percebeu que estava no centro de uma batalha que nunca quis fazer parte, pocando de medo. Mas mais determinada do que nunca, Clara soube que precisava descobrir a verdade. Não apenas sobre Bravo, mas sobre sua própria existência. Bravo, venha! A voz de Clara ecoou, e ela se lançou em direção ao cavalo, o coração disparando. Mas, no fundo, um pensamento aterrador a consumia. O que significava ser parte da linhagem dos santos? E se Elias estivesse certo, seria ele o verdadeiro inimigo ou... Havia um jogo muito maior sendo jogado. O futuro dela e de Bravo estava em jogo, e a verdade ainda estava longe de ser revelada.
Clara ficou paralisada. A revelação da mãe ecoava na sua mente como um tambor batendo sem parar. Bravo, um simples cavalo indomável? Não, ele era parte de uma linhagem de guerreiros. As palavras de sua mãe moravam em um espaço entre a esperança e o desespero, e ela sentia que toda a sua história estava mudando em frações de segundo. No meio daquele caos, tudo parecia uma tempestade de emoções. Clara respirou fundo, preparando-se para correr em direção a Bravo, seu coração pulsando. Mas então o barulho estrondoso se intensificou. A arena, que antes fervilhava de vida, tornara-se uma cena de pânico. Clara olhou em volta. As pessoas gritavam e corriam. No instante em que seus olhos encontraram Elias, ele também olhava, mas não apenas com raiva. Havia um misto de frustração e desespero. Clara, Elias chamava, mas não era um chamado de amigo. Era um aviso. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Mas antes que pudesse pensar, alguma coisa deslizou por trás dela como um furacão. Um homem, um estranho, apareceu do nada, armado e com a expressão mais sombria que já viu. Clara prendeu a respiração ao reconhecer as feições dele. Era Alberto, aquele que antes ocupava um retrato antigo e agora estava ali, na carne e osso. Ou algo que parecia. Eu voltei para proteger você, ele gritou, enquanto a multidão se dividia diante daquela figura imponente. A linha entre herói e vilão se tornava cada vez mais turva. Clara sentiu um golpe no peito ao ver que sua mãe estava paralisada. Olhares trocados entre ela e Alberto. O passado ressoava na atmosfera, e Clara começou a entender que nem tudo era como parecia. Você não pode confiar nele, Clara. Elias gritou, os olhos brilhando de medo. Ele é a razão pela qual sua família foi perseguida. Ele está atrás de Bravo. O ar ao redor de Clara ficou pesado. Como assim? Sua mãe sempre falava sobre a história da família, mas nunca mencionou tal coisa. A desconfiança crescia e a raiva a fazia tremer. O que você sabe sobre ele? Clara gritou, encarando Elias. Por que eu deveria acreditar em você? Alberto interrompeu, estendendo a mão em um gesto intrigante. Clara, escute. Bravo não é só um cavalo. Ele é o último de uma linhagem que, se usada de forma errada, pode trazer a destruição. Eu estou aqui para evitar que isso aconteça. Pequenos fragmentos de lembranças e histórias começaram a fluir na mente de Clara. Os contos que sua mãe contava eram mais do que simples lendas. Eram advertências. Antes que pudesse processar isso, o som de metal se chocando cortou o ar. Então tudo aconteceu de repente. Um grito atravessou a arena, algo que a fez congelar, no centro do tumulto. Uma figura se despedaçou, caindo pesadamente ao chão. Era um dos amigos de Clara, um jovem que sempre a apoiava nas competições. Ele estava ferido, a mão agarrando a perna, e um medo profundo tomou conta do lugar. O silêncio instalou-se por um segundo. Clara se virou para sua mãe. Os olhares de ambos se entrelaçaram em um desespero compartilhado. Havia mais em jogo aqui do que um simples cavalo. Era o futuro da família, a verdade enterrada, e agora a vida de alguém estava em risco. Cuidado! Gritou Alberto, enquanto uma sombra avançava. Clara, com o impulso cheio de adrenalina, olhou surpresa. O grupo que seguia Elias estava prestes a atacar Bravo. Bravo, vem cá! Clara gritou desesperada, o coração transbordando. Mas algo dentro dela começou a se questionar. Quem era Alberto realmente? Um salvador ou um novo pesadelo? Uma pergunta ecoava em seu coração. Em quem eu posso confiar? E enquanto a batalha se desenrolava à sua frente, Clara percebeu que as respostas estavam distantes. O caminho que escolhera poderia mudar tudo. E ela ainda estava bem longe de saber a verdade. Clara sentiu seu coração pulsar descontroladamente.
Enquanto a confusão dominava seus pensamentos, a arena estava em um caos absoluto. Gritos, pessoas correndo em todas as direções, e no meio disso tudo, Bravo relinchava nervosamente. Ela precisava agir rápido. O olhar intenso de Elias e a presença ameaçadora de Alberto tornavam o ambiente eletricamente carregado. Bravo, vem cá! Clara gritou, dando um passo à frente, tentando ignorar o visual do homem que havia se colocado no caminho dela. A fúria de Elias era palpável, e Alberto parecia pronto para proteger Clara a qualquer custo. Mas a última coisa que ela queria era que eles entrassem em conflito. No instante em que ela estava prestes a se aproximar de Bravo, o céu se deslocou. Uma explosão estrondosa ecoou o teto da arena, e tudo ao seu redor tremeu. O vento mudou de direção, levando folhas e poeira, e Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo, quando uma bola de fogo surgiu nas cercanias. O pânico tomou conta mais uma vez, e as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, como formigas dispersas. O que foi isso? O desespero drenou as forças de Clara. Mãe, ela gritou, olhando para o lado onde viu sua mãe paralisada, mas não havia tempo para voltar atrás. O caos estava crescendo a cada segundo. Nesse momento, uma figura coberta de sombra surgiu do meio da fumaça. Clara não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era Heloísa, uma mulher que Clara sempre considerou uma amiga, e que por tanto tempo pensou estar ajudando sua família. Mas agora, os olhos dela estavam brilhando com uma intensidade que Clara nunca havia visto. Era como se aquelas chamas refletissem pura crueldade. É hora de você aprender, Clara, Heloísa gritou, lançando a mão para o ar, como se invocasse algo do passado. Você? O que está acontecendo? Clara mal podia acreditar. A mulher que sempre havia confiado, agora parecia ser parte do problema. Heloísa sempre esteve presente, mas Clara nunca soube dos laços que a conectavam a tudo isso. Bravo tem que ser seu, Heloísa exclamou, a voz carregada de emoção. Mas a linhagem que você carrega não pode ser a única. Você não é a única filha dos Santos. Há muito mais aqui do que você imagina. A revelação deixou Clara paralisada, e mais tarde, o olhar de sua mãe se tornava azul como gelo. O que você quer dizer com isso? Clara quase gritou. O nó na garganta cortava sua voz. As palavras pareciam flutuar, uma névoa que a envolvia em um emaranhado de incertezas. Você não é apenas uma menina comum, Clara. Heloísa prosseguiu. Sua verdadeira origem é mais poderosa do que nós sabíamos. E você tem um irmão. Essas palavras caíram como uma bomba. Um irmão? Clara mal podia processar isso. Agora havia outro filho dos Santos. Não, não pode ser. A voz de Clara falhou. O coração dela estava despedaçado, como se ela tivesse perdido o chão sob os pés. Era um choque atrás do outro. Ele foi ocultado por sua segurança. Mas chegou a hora de você saber. O que você precisa agora é encontrar seu irmão, antes que Elias ou até mesmo eu o faça. O desespero transparecia na voz de Heloísa, confundindo ainda mais os sentimentos de Clara. No entanto, antes que conseguisse formular uma pergunta, uma nova explosão ecoou, desta vez mais próxima. Uma enorme sombra avolumou-se acima delas, e Clara se virou. Olhando para cima, ela viu que uma tempestade se formava. Não era uma tempestade comum. Era como se o céu estivesse se partindo, e uma luz brilhante descia como um relâmpago, por uma brecha no ar. Corram! Clara gritou, puxando sua mãe e tentando atravessar a multidão. Mas a confusão era tanta, e com cada passo, a sensação de que as revelações estavam apenas nos levando a algo muito maior aumentava. Enquanto tentava entender tudo, uma ideia gelada agarrou seu coração. O verdadeiro desafio estava apenas começando. Por que Heloísa tentava revelar a identidade do irmão? O que ela realmente queria? E acima de tudo, quem era seu irmão e onde ele estava? A luz brilhante ficou mais intensa, quase cega,
enquanto Clara se perguntava se conseguiria descobrir a verdade antes que algo muito pior acontecesse. Ela sabia, lá no fundo, que as respostas que buscava poderiam mudar não apenas sua vida, mas o destino de todos ao seu redor. Clara sentiu seu coração pulsar descontroladamente, enquanto a confusão dominava seus pensamentos. A arena estava em um caos absoluto. Gritos, pessoas correndo em todas as direções e no meio disso tudo, Bravo relinchava nervosamente. Ela precisava agir rápido. O olhar intenso de Elias e a presença ameaçadora de Alberto tornavam o ambiente eletricamente carregado. Bravo, vem cá! Clara gritou, dando um passo à frente, tentando ignorar o visual do homem que havia se colocado no caminho dela. A fúria de Elias era palpável, e Alberto parecia pronto para proteger Clara a qualquer custo. Mas a última coisa que ela queria era que eles entrassem em conflito. No instante em que ela estava prestes a se aproximar de Bravo, o céu se deslocou. Uma explosão estrondosa ecoou perto da arena, e tudo ao seu redor tremeu. O vento mudou de direção, levantando folhas e poeira, e Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo quando uma bola de fogo surgiu nas cercanias. O pânico tomou conta mais uma vez, e as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, como formigas dispersas. Drogas! O que foi isso? O coração de Clara disparou. Mãe! Ela gritou, olhando para o lado onde viu sua mãe paralisada. Mas não havia tempo para voltar atrás. O caos estava crescendo a cada segundo. Uma figura coberta de sombras surgiu do meio da fumaça. Clara não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era Heloísa, uma aliada que sempre considerou amiga. Agora parecia ser parte do problema. Os olhos dela brilhavam intensamente, refletindo pura crueldade. É hora de você aprender, Clara! Heloísa gritou, levantando a mão, como se invocasse algo. Você? O que está acontecendo? Clara estava atônita. A mulher que sempre confiou, agora parecia ter uma intenção malévola. Bravo tem que ser seu, Heloísa exclamou. Mas a linhagem que você carrega não pode ser a única. Você não é a única filha dos santos. Há muito mais aqui do que você imagina. Suas palavras cortaram o ar. Um irmão? Clara mal conseguia processar as informações. Não, não pode ser. A voz de Clara falhou, e a ideia de ter um irmão a deixou paralisada. Tudo o que acreditava ser verdade estava se desfazendo diante dela. Um barulho estrondoso de metal quebrando ecoou, e Clara olhou para o alto, onde uma sombra grotesca surgiu. Era uma criatura que parecia feita de sombras. Um ser colossal, como se as lendas tivessem ganhado vida. A multidão estremeceu, e Clara sentiu a adrenalina disparar. Heloísa sorriu de forma sombria. Esse é o dragão que guarda a linhagem. Agora! Clara, você deve escolher. Se unir a nós ou se tornar o alvo dele, disse com um tom ameaçador. O pânico na arena era palpável. Clara viu Elias lutando contra o dragão, mas a criatura parecia mais forte. Ele estava prestes a ser tragado pelas chamas. Seu olhar mostrava medo, mas também um brilho de determinação. Clara, Elias gritou. Eu não sou seu inimigo. Fomos manipulados. A verdade em suas palavras a fez hesitar. O que se passava? Alberto chegou mais perto, o olhar tenso. Precisamos de você, Clara. Você pode controlar Bravo. Ele é mais do que um cavalo. Ele é a chave. Mas não havia tempo. O dragão lançou um rugido, e a arena tremeu na sua fúria. No que você se transformou, Heloísa? Clara não conseguia acreditar. A mulher que ajudou sua família agora era parte desse pesadelo. E em um momento de desespero, Clara gritou, Bravo, vem cá. E quando Bravo finalmente se aproximou, ele relinchou, emanando uma energia intensa. Clara sentiu uma conexão profunda. Mas antes que pudesse se reunir a ele, a sombra do dragão avançou, criando um silêncio aterrador. De repente,
Uma luz intensa brilhou diante de Clara. A luz cresceu, quase nublando sua visão. Quando finalmente se desfazer, ela viu não apenas Bravo, mas uma figura familiar ao seu lado. Seu irmão. Ele era a semelhança exata de Alberto. A revelação a atingiu como um golpe. O homem que ela considerava um estranho, agora era seu irmão perdido. Clara, eu estou aqui para te ajudar. Ele gritou, e a arena continuou a tremer ao redor deles. Clara mal teve tempo para absorver tudo. Como assim ele estava ali? E o que tudo isso significava? A confusão transformou-se em desespero. Se seu irmão era uma parte essencial desse conflito, quem poderia confiar? Em meio a isso, o dragão rugiu novamente, a fúria crescendo. E Clara percebeu que tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. A batalha por Bravo, pelas verdades ocultas e agora pela vida de todos, estava apenas começando. O que mais estava enterrado e em quem ela realmente podia confiar? As respostas estavam diante dela, mas o caos à sua volta era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. Enquanto Clara tentava processar a revelação chocante sobre seu irmão, a atmosfera ao seu redor se tornava cada vez mais gritante e ameaçadora. O dragão rugiu, e o clarão de luz que surgira parecia tomar conta de toda a arena, ofuscando a visão de todos. A multidão estava em pânico. Alguns caíam, outros corriam. Clara mal conseguia focar. O que estava acontecendo? Ele está vindo, gritou Alberto, tentando puxar Clara para longe da criatura colossal. E foi nesse instante, com o dragão disparando em sua direção, que o chão sob os pés de Clara começou a tremer, como se a realidade estivesse se desfazendo. Bravos sentimentos de raiva e confusão borbulhavam dentro dela. Alberto, gritou, tentando entender. O que quer dizer com ele ao seu irmão? Você me diz isso agora, enquanto tudo está pegando fogo? O desespero a consumia, e ela não sabia em quem confiar. Mas antes que Alberto pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Uma chama verde emergiu do dragão, em um exato segundo. A figura de Heloísa começou a se contorcer. Clara assistiu horrorizada, enquanto a mulher que antes parecia ser sua inimiga começou a se desfazer, como se estivesse sendo puxada para a escuridão. O que você fez, Heloísa? Clara gritou, seus olhos arregalados. Você não entende! Heloísa disparou, com a voz entrecortada, as palavras saindo em sussurros impotentes. Bravo, ele não pertence a você. E então, a mulher foi engolida pela sombra, deixando um eco de sua presença, enquanto a arena implodia em tensão. Elias, que ainda lutava contra o dragão, gritou, Clara, o seu irmão sempre esteve escondido. O verdadeiro inimigo está mais perto do que você imagina. Maldade percorreu seu olhar. Um traço de arrependimento reluzia em sua expressão. Clara ficou paralisada. Como assim? O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia e o nó em sua garganta se apertava ainda mais. Um clarão de luz a atingiu em cheio. Era uma réplica de Bravo, mas não era o Bravo que Clara conhecia. Estava mais forte, mais selvagem, como se tivesse absorvido todo o poder e os segredos da linhagem dos santos. Os olhos do cavalo agora brilhavam como aço, e ela sentiu uma conexão irresistível. Ele é um guardião, Alberto gritou, puxando Clara para mais perto. Bravo é a chave que conecta as linhagens, e você é a única que pode dominá-lo. Clara olhou para o dragão, então para o novo Bravo que surgia. Uma ideia horrenda a atingiu. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? O destino cabia a ela, e não era exatamente a liberdade que buscava. Ouvindo as palavras de Alberto, uma sombra se formou em sua mente. E se você for o verdadeiro traidor? Sua voz foi carregada de raiva contida. Naquele momento, a fúria de Clara jorrou. A arena estava agora em um ciclo de caos e chamas. E lá estava ela, no centro de tudo, amarrada a segredos que nem ela mesma conhecia. A multidão a observava em silêncio, capturando o dilema dela. Clara respirou fundo
e, com uma nova determinação, se preparou para reivindicar seu lugar. Bravo, vem até mim! Mas, de repente, uma onda de energia percorreu a arena. Clara se sentiu puxada, como se um ímã a atraiu. A luz que antes parecia um amigo se transformou em uma prisão. Ela olhou para o céu e viu o dragão se fundir com a luz. Não! Gritou Clara, jogando-se para frente, determinada a romper com a conexão. E nesse exato momento, um rugido estrondoso ressoou. Então, ao olhar para seu irmão, Clara pôde ver a verdade em seu olhar. Se você não tomar a decisão certa, tudo o que amamos poderá ser perdido para sempre. O tempo parou. O mundo começou a escurecer, e a única certeza que Clara tinha era de que tudo mudaria. O futuro que ela conhecia estava desmoronando, e por mais que quisesse escapar, a verdade se aproximava com ferocidade. Bravo, vamos juntos! Clara gritou, mas a resposta do cavalo foi silenciosa, e enquanto o dragão emitia seu último rugido, Clara se viu em um dilema sem retorno. A escolha de quem realmente era e em quem poderia confiar estava prestes a ser decidida, com consequências que ela nunca poderia imaginar. Clara sentiu seu coração pulsar descontroladamente, enquanto a confusão dominava seus pensamentos. A arena estava em um caos absoluto. Gritos, pessoas correndo em todas as direções, e no meio disso tudo, Bravo relinchava nervosamente. Ela precisava agir rápido. O olhar intenso de Elias e a presença ameaçadora de Alberto tornavam o ambiente eletricamente carregado. Bravo, vem cá! Clara gritou, dando um passo à frente, tentando ignorar o visual do homem que havia se colocado no caminho dela. A fúria de Elias era palpável, e Alberto parecia pronto para proteger Clara a qualquer custo. Mas a última coisa que ela queria era que eles entrassem em conflito. No instante em que ela estava prestes a se aproximar de Bravo, o céu se deslocou. Uma explosão estrondosa ecoou perto da arena, e tudo ao seu redor tremeu. O vento mudou de direção, levantando folhas e poeira, e Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo, quando uma bola de fogo surgiu nas cercanias. O pânico tomou conta mais uma vez, e as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, como formigas dispersas. Drogas! Oh! Que foi isso? O coração de Clara disparou. Mãe! Ela gritou, olhando para o lado onde viu sua mãe paralisada. Mas não havia tempo para voltar atrás. O caos estava crescendo a cada segundo. Uma figura coberta de sombras surgiu do meio da fumaça. Clara não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era Heloísa, uma aliada que sempre considerou amiga. Agora parecia ser parte do problema. Os olhos dela brilhavam intensamente, refletindo pura crueldade. É hora de você aprender. Clara! Heloísa gritou, levantando a mão como se invocasse algo. Você? O que está acontecendo? Clara estava atônita. A mulher que sempre confiou agora parecia ter uma intenção malévola. Bravo tem que ser seu, Heloísa exclamou. Mas a linhagem que você carrega não pode ser a única. Você não é a única filha dos Santos. Há muito mais aqui do que você imagina. Suas palavras cortaram o ar. Um irmão? Clara mal conseguia processar as informações. Não, não pode ser. A voz de Clara falhou e a ideia de ter um irmão a deixou paralisada. Tudo o que acreditava ser verdade estava se desfazendo diante dela. Um barulho estrondoso de metal quebrando ecoou e Clara olhou para o alto, onde uma sombra grotesca surgiu. Era uma criatura que parecia feita de sombras. Um ser colossal, como se as lendas tivessem ganhado vida. A multidão estremeceu e Clara sentiu a adrenalina disparar. Heloísa sorriu de forma sombria. Esse é o dragão que guarda a linhagem. Agora, Clara, você deve escolher: se unir a nós ou se tornar o alvo dele. Disse, com um tom ameaçador. O pânico na arena era palpável. Clara viu Elias lutando contra o dragão, mas a criatura parecia mais forte. Ele estava prestes a ser tragado pelas chamas. Seu olhar mostrava medo, mas também um brilho de determinação.
Clara, Elias gritou. Eu não sou seu inimigo. Fomos manipulados. A verdade em suas palavras a fez hesitar. O que se passava? Alberto chegou mais perto, o olhar tenso. Precisamos de você, Clara. Você pode controlar Bravo. Ele é mais do que um cavalo. Ele é a chave. Mas não havia tempo. O dragão lançou um rugido e a arena tremeu na sua fúria. No que você se transformou, Heloísa? Clara não conseguia acreditar. A mulher que ajudou sua família agora era emanando uma energia intensa. Clara sentiu uma conexão profunda. Mas antes que pudesse se reunir a ele, a sombra do dragão avançou, criando um silêncio aterrador. De repente, uma luz intensa brilhou diante de Clara. A luz cresceu, quase nublando sua visão. Quando finalmente se desfazer, ela viu não apenas Bravo, mas uma figura familiar ao seu lado. Seu irmão. Ele era a semelhança exata de Alberto. A revelação a atingiu como um golpe. O homem que ela considerava um estranho, agora era seu irmão perdido. Clara, eu estou aqui para te ajudar, ele gritou, e a arena continuou a tremer ao redor deles. Clara mal teve tempo para absorver tudo. Como assim ele estava ali? E o que tudo isso significava? A confusão transformou-se em desespero. Se seu irmão era uma parte essencial desse conflito, quem poderia confiar? Em meio a isso, o dragão rugiu novamente, a fúria crescendo. E Clara percebeu que tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. A batalha por Bravo, pelas verdades ocultas e agora pela vida de todos estava apenas começando. O que mais estava enterrado e em quem ela realmente podia confiar? As respostas estavam diante dela, mas o caos à sua volta era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. E antes que Clara pudesse ponderar mais, uma nova onda de energia envolveu a arena e tudo ao seu redor começou a escurecer. Um grito atravessou a multidão, e nesse momento, algo horrível aconteceu. Clara viu Heloísa desaparecer em uma explosão de luz, mas não era apenas isso. Quando a luz se dissipou, o dragão, em vez de atacar, começou a se transformar. As escamas obscuras se desintegraram, revelando uma figura humana em seu lugar. Era o pai de Clara. Um frio na espinha percorreu Clara. Pai? Como isso é possível? Ela piscou, mal acreditando no que via. A verdade era muito mais complexa do que pensava. Ele havia desaparecido há tanto tempo, e agora estás ali, como se tivesse se escondido em meio daquela confusão toda. Isto não é o que parece, Clara, ele gritou. Mas o tom desesperado apenas a confundia ainda mais. Você precisa entender. A multidão estava em choque, e Clara sentiu seu mundo desmoronar, todos os fragmentos que havia lutado para unir. Você me abandonou, gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pôde fazer isso? Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Ele disse, mas o olhar dele era de dor. Clara estava confusa, cheia de raiva. Proteger de quê? Do seu próprio passado? O caos na arena crescia. Olhos atônitos contemplavam o retorno do pai. E enquanto Clara processava essa nova verdade, algo ainda mais devastador ecoou de suas palavras. Bravo não é só um guardião. Ele também é uma parte de você. Em que eu me tornei. Clara sentiu seu coração pulsar descontroladamente, enquanto a confusão dominava seus pensamentos. A arena estava em um caos absoluto. Gritos, pessoas correndo em todas as direções, e no meio disso tudo, Bravo relinchava nervosamente. Ela precisava agir rápido. O olhar intenso de Elias e a presença ameaçadora de Alberto tornavam o ambiente eletricamente carregado. Bravo, vem cá! Clara gritou, dando um passo à frente, tentando ignorar o visual do homem que havia se colocado no caminho dela. A fúria de Elias era palpável, e Alberto parecia pronto para proteger Clara a qualquer custo. Mas a última coisa que ela queria era que eles entrassem em conflito. No instante em que ela estava prestes a se aproximar de Bravo, o céu se deslocou.
Uma explosão estrondosa ecoou perto da arena e tudo ao seu redor tremeu. O vento mudou de direção, levantando folhas e poeira. E Clara mal teve tempo de entender o que estava acontecendo quando uma bola de fogo surgiu nas cercanias. O pânico tomou conta mais uma vez e as pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções, como formigas dispersas. Drogas! O que foi isso? O coração de Clara disparou. Mãe! Ela gritou, olhando para o lado, onde viu sua mãe paralisada, mas não havia tempo para voltar atrás. O caos estava crescendo a cada segundo. Uma figura coberta de sombras surgiu do meio da fumaça. Clara não conseguiu acreditar no que estava vendo. Era Heloísa, uma aliada que sempre considerou amiga. Agora parecia ser parte do problema. Os olhos dela brilhavam intensamente, refletindo pura crueldade. É hora de você aprender, Clara, Heloísa gritou, levantando a mão como se invocasse algo. Você, o que está acontecendo? Clara estava atônita. A mulher que sempre confiou, agora parecia ter uma intenção malévola. Bravo tem que ser seu, Heloísa exclamou. Mas a linhagem que você carrega não pode ser a única. Você não é a única filha dos Santos. Há muito mais aqui do que você imagina. Suas palavras cortaram o ar. Irmão, Clara mal conseguia processar as informações. Não pode ser. A voz de Clara falhou, e a ideia de ter um irmão a deixou paralisada. Tudo o que acreditava ser verdade estava se desfazendo diante dela. Um barulho estrondoso de metal quebrando ecoou, e Clara olhou para o alto, onde uma sombra grotesca surgiu. Era uma criatura que parecia feita de sombras. Um ser colossal, como se as lendas tivessem ganhado vida. A multidão estremeceu. E Clara sentiu a adrenalina disparar. Heloísa sorriu de forma sombria. Esse é o dragão que guarda a linhagem. Agora, Clara, você deve escolher se unir a nós ou se tornar o alvo dele, disse, com um tom ameaçador. O pânico na arena era palpável. Clara viu Elias lutando contra o dragão, mas a criatura parecia mais forte. Ele estava prestes a ser tragado pelas chamas. Seu olhar mostrava medo, mas também um brilho de determinação. Clara, Elias gritou, eu não sou seu inimigo. Fomos manipulados. A verdade em suas palavras a fez hesitar. O que se passava? Alberto chegou mais perto, o olhar tenso. Precisamos de você, Clara. Você pode controlar Bravo. Ele é mais do que um cavalo. Ele é a chave. Mas não havia tempo. O dragão lançou um rugido e a arena tremeu na sua fúria. No que você se transformou, Heloísa? Clara não conseguia acreditar. A mulher que ajudou sua família agora era parte desse pesadelo. E em um momento de desespero, Clara gritou, Bravo, vem cá! E quando Bravo finalmente se aproximou, ele relinchou, emanando uma energia intensa. Clara sentiu uma conexão profunda. Mas antes que pudesse se reunir a ele, a sombra do dragão avançou, criando um silêncio aterrador. De repente, uma luz intensa brilhou diante de Clara. A luz cresceu, quase nublando sua visão. Quando finalmente se desfazer, ela viu não apenas Bravo, mas uma figura familiar ao seu lado. Seu irmão. Ele era a semelhança exata de Alberto. A revelação a atingiu como um golpe. O homem que ela considerava um estranho, agora era seu irmão perdido. Clara, eu estou aqui para te ajudar. Ele gritou. E a arena continuou a tremer ao redor deles. Clara mal teve tempo para absorver tudo. Como assim ele estava ali? E o que tudo isso significava? A confusão transformou-se em desespero. Se seu irmão era uma parte essencial desse conflito, quem poderia confiar? Em meio a isso, o dragão rugiu. Novamente, a fúria crescendo, e Clara percebeu que tudo o que acreditava estar seguro estava desmoronando. A batalha por Bravo, pelas verdades ocultas e agora pela vida de todos estava apenas começando. O que mais estava enterrado? E em quem ela realmente podia confiar? As respostas estavam diante dela,
Mas o caos à sua volta era um lembrete constante de que o tempo estava se esgotando. E antes que Clara pudesse ponderar mais, uma nova onda de energia envolveu a arena, e tudo ao seu redor começou a escurecer. Um grito atravessou a multidão, e nesse momento algo horrível aconteceu. Clara viu Heloísa desaparecer em uma explosão de luz. Mas não era apenas isso. Quando a luz se dissipou, o dragão, em vez de atacar, começou a se transformar. As escamas obscuras se desintegraram, revelando uma figura humana em seu lugar. Era o pai de Clara. Um frio na espinha percorreu Clara. Pai? Como isso é possível? Ela piscou, mal acreditando no que via. A verdade era muito mais complexa do que pensava. Ele havia desaparecido há tanto tempo. E agora estava ali, como se tivesse se escondido em meio daquela confusão toda. Isto não é o que parece, Clara. Ele gritou, mas o tom desesperado apenas a confundia ainda mais. Você precisa entender. A multidão estava em choque. E Clara sentiu seu mundo desmoronar, todos os fragmentos que havia lutado para unir. Você me abandonou, gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Como pôde fazer isso? Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você, ele disse, mas o olhar dele era de dor. Clara estava confusa, cheia de raiva. Proteger de quê? Do seu próprio passado? O caos na arena crescia. Olhos atônitos contemplavam o retorno do pai. E enquanto Clara processava essa nova verdade, algo ainda mais devastador ecoou de suas palavras. Bravo não é só um guardião. Ele também é uma parte de você, e do que eu me tornei. Clara ficou paralisada. Tudo ao seu redor parecia girar. As dúvidas que tinham sido construídas ao longo de sua vida pareciam agora fragmentos de uma mente esfacelada. Bravo, seu querido cavalo, não era apenas um amigo, mas uma ligação com seu pai, uma parte de uma força maior que ela nunca compreendeu. Nesse instante, algo que ela nunca poderia prever ocorreu. O dragão, agora humano, começou a transitar entre as sombras e a luz. Uma transformação assombrosa tomava forma diante dela. Ele se tornou um híbrido, uma fusão de poder que fazia o chão tremer. Sua voz ecoou de forma sobrenatural. Clara, você precisa fazer uma escolha. O destino do nosso povo depende de você. E antes que pudesse processar, uma fissura apareceu no céu. O brilho intenso ofuscou tudo à sua volta, e um ser imenso emergiu das chamas. Um terceiro ente. O verdadeiro antagonista da história estava prestes a ser revelado. As pessoas gritaram, e Clara viu que não eram mais apenas os amigos e inimigos que lutavam ali. Eram as fronteiras de mundos separados que estavam prestes a colidir. Este é o fim do que você conhece. A nova voz ressoou. E o começo do que você deve se tornar. Clara se viu diante de uma decisão monumental que poderia mudar não apenas a vida dela, mas também todo o futuro. Com um grito preso na garganta, ela sabia que o caminho à sua frente estava coberto de trevas e revelações. Quais segredos sua família carregava? A que preço estaria disposta a lutar? E acima de tudo, se essa era a única escolha, onde tudo isso a levaria? Clara se sentia como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. A figura do dragão humano diante dela, seu pai, girava em sua mente como uma tempestade. Você fez isso? A incredulidade rasgava sua garganta. Como pôde nos deixar? Como pôde me deixar? As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara, eu fiz o que era necessário para te proteger. Tem coisas que você não compreende. Ele respondeu, sua voz embargada pela emoção. O dragão, agora um homem, respirava fundo, e a atmosfera da arena parecia congelar naquele momento. A multidão estava em choque. As pessoas olhavam boquiabertas. Alguns ainda corriam em pânico. Outros sussurravam sobre o que estavam testemunhando. É uma armadilha, gritou Elias, lutando com o dragão que agora se tornara seu pai. Ele não está aqui para ajudar.
A raiva e a confusão dançavam em seu olhar, mas algo na fúria de Alberto mudava. Elias, você não entende. O passado não pode ser apagado, mas pode ser enfrentado. Eu não sou mais o vilão que fui uma vez. A luz ao seu redor aumentou, quase como se as energias lutando ali decidissem seu destino. Clara sentiu a dor profunda de um passado que já não lhe pertencia. Precisamos parar de lutar. Precisamos nos unir, gritou, tomando coragem. Bravo é a chave para isso. Nós podemos fazer isso juntos. Quando a palavra juntos ecoou na arena, uma energia flui pelo ar. Bravo, que estava ali a seus pés, levantou a cabeça. Os olhos do cavalo brilharam mais intensamente, e Clara percebeu a conexão que realmente existia entre eles. Mas o dragão, agora com a forma de seu pai, reagiu. Eu não posso permitir que você continue nesse caminho. A verdade é pesada demais. Ele estendeu a mão. Chamas verdes estavam prestes a emergir. Não, não assim, gritou Clara, sentindo o calor das labaredas. Eu sou a guardiã da linhagem. Eu enfrentarei isso. No fundo do coração, uma força desconhecida pulsava, puxando-a para frente. A dor e o amor pela família a guiavam. A luz envolveu Bravo e, de repente, Clara o montou. A conexão cresceu. Ela poderia sentir o passado e o presente se entrelaçando em um só. Bravo, vá! Ela gritou, e o cavalo galopou para a frente. O pai ficou paralisado, e o dragão hesitou. Clara sabia que a decisão tinha que ser tomada agora. Aqui e agora nós enfrentamos isso juntos, declarou, e as chamas verdes que iam em direção a ela diminuíram, transformando-se em luz dourada. Uma onda de poder emergiu, e Alberto, agora em sua forma humana, abraçou a filha. Você é mais forte do que eu jamais imaginei, e você chegou ao seu destino. A arena vibrava ao redor, e Clara soube que a batalha estava chegando ao fim. Com um impulso final, Clara ergueu as mãos. Pela nossa família, pelos santos. A energia se expandia, num brilho tão intenso que ofuscou a todos. Quando a luz se dissipou, um eco silencioso se instalou na arena, e então tudo se acalmou. Os murmúrios pararam e Clara olhou ao redor. Bravo se moveu ao seu lado, o ar fresco recobrindo seus sentidos. O passado finalmente parecia estar em paz. E agora? Questionou Elias, o olhar de esperança misturado a um profundo remorso. O que vamos fazer? Viver, Clara disse, sentindo uma onda de alívio tomar conta de seu coração. Nós precisamos reconstruir, reescrever a nossa história. Mas antes que todos pudessem respirar, um sussurro atravessou o campo, uma sombra pairando nos céus. Com um arrepio, Clara sentiu que um novo desafio estava por vir, algo que poderiam ainda não prever. E com um sorriso de determinação, Clara se virou, olhou para sua mãe, seu pai e Bravo. Estamos juntos nisso, sempre. Enquanto olhava para o horizonte onde o sol se punha, um novo capítulo começou em seus corações. Uma pergunta pairava no ar. O que vem a seguir? E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade incrível. Não hesite. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final eletrizante. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa história.